Boa noite, gente. Mais uma vez aqui reunidos. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Tales, que será muito útil na hora de trabalharmos com decomposição de forças, com forças paralelas ou perpendiculares aos eixos x, y e mesmo com transversais. Então, o Teorema de Tales nos diz que temos duas retas paralelas e uma reta transversal que intercepta as duas retas paralelas. Quando isso ocorre, nós temos aí a formação de alguns ângulos que mantêm uma relação especial entre si. Então, a primeira delas que eu vou falar é a relação de oposto pelo vértice, OPV. Então, oposto pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. São eles, então, esses que ficam determinados aqui no encontro da reta perpendicular, transversal, quero dizer, transversal com uma das retas. Esse encontro aqui me dá dois ângulos opostos, um de cada lado, com um vértice comum, que seria esse ponto aqui no meio. Esses dois ângulos aqui, eu vou chamar de A e B, só para não confundirmos com os demais, tem a mesma medida. Assim como esses ângulos aqui também são opostos pelo vértice, C e D, tem a mesma medida. Poderia ainda ir um pouco mais longe, colocar esses outros ângulo maior aqui, esse ângulo obtuso E e o F tem a mesma medida, E com F, e também o ângulo aqui, o G com o H, ângulo G, ângulo H. Eles guardam a mesma medida entre si, mesma abertura. Então, o que eles têm em comum é serem opostos, sempre um está de um lado e o outro vai estar na frente dele, oposto a ele, e tem um vértice em comum. Tem aqui também um outro conceito que seria dos ângulos suplementares. São aqueles que a soma é igual a 180 graus. Então, para ângulos suplementares, a soma é 180 graus. Vou fazer rapidamente aqui as mesmas paralelas aqui, com uma transversal. Então, os ângulos que formam 180 graus são eles: ângulo A junto com o ângulo E. Então, quando eu analiso esta reta aqui, esse alinhamento aqui, somando o ângulo A, que tem essa abertura até a paralela, e o ângulo E, eu formo aqui meia volta. E meia volta é 180 graus. Então, toda vez que eu tiver esses ângulos na mesma posição, eu tenho aqui ângulos suplementares. Poderia ser aqui A e E, poderia ser o ângulo G com o ângulo D, seguindo o mesmo modelo de cima. G e D formam 180 graus. Poderia ser C e H, poderia ser H e D. Quaisquer outras combinações. Nós temos aqui a soma como 180 graus. Outro conceito. De novo as duas paralelas.
uma transversal. Ângulos que são aqui correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo, vou chamar de A, com outro ângulo aqui, que eu vou chamar de B. Então, esses ângulos estão na mesma posição se considerarmos a posição entre uma reta paralela com a transversal. Então, esse ângulo A está acima da paralela e ele tem a abertura até essa transversal. Se pegarmos e analisarmos aqui com a reta de baixo, eu tenho o ângulo B entre a paralela e a transversal. Então, se eu pudesse fazer um deslocamento aqui, uma sobreposição de um com o outro, eu teria aqui a comprovação de que eles têm a mesma medida. Ângulos correspondentes, então, são aqueles que mantêm a mesma posição. Eu poderia dizer que são correspondentes, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou chamar de C, com esse aqui, que eu vou chamar de D. Então, ó, correspondentes A e B, correspondentes C e D. O C está abaixo desta paralela, assim como o D está abaixo da paralela. E os dois são a abertura da reta paralela com a transversal. Então, esses dois, C e D, têm a mesma medida. E, por fim, eu vou falar dos ângulos que são alternos. Eu tenho ângulos alternos internos e alternos externos. Então, novamente aqui, duas paralelas, uma transversal. Ângulos alternos são chamados de alternos porque eles estão em lados alternados. Então, com relação a esta transversal, um vai estar para a direita da transversal, o outro vai estar para a esquerda. Então, quais são os ângulos alternos que eu tenho? Eu posso ter aqui, ó, alterno este ângulo, vou chamar de A, está para a esquerda, e o outro vai estar para a direita, com este B. A e B são alternos, porque o A está para a esquerda desta transversal e o B está para a direita. E ainda, não é só alternos, eles têm que ser classificados em internos ou externos. Então, os alternos externos são A e B. Porque, além de serem alternos, eles estão para fora desse intervalo aqui das retas paralelas. Então, o A está acima da paralela e o B está para baixo. Então, são alternos, um de cada lado, aqui da transversal, e externos, porque estão acima e o outro está abaixo das retas paralelas. Esses são alternos externos. Poderia ser também esse ângulo C com esse ângulo D. C e D também são alternos externos. Então, C e D. Por quê? O C está para a direita, o D está para a esquerda da transversal. O C está acima da paralela e o D está abaixo. Então, esses dois são alternos externos.
Para finalizar, tenho aqui o outro conceito de alternos internos. Então, da mesma maneira, traço duas paralelas e uma transversal. Os ângulos alternos internos são aqueles que um estará à direita, outro estará à esquerda da transversal, só que eles estarão entre as retas paralelas. Como exemplo, eu posso citar aqui o ângulo A e o ângulo B. A e B aqui. E eu posso citar também aqui, ó, A e B. Posso mencionar como alternos internos os ângulos C com o D. Então, ângulo C aqui, ângulo D aqui. Eles são alternos, um está para a direita, outro está para a esquerda, e eles estão dentro, né, do intervalo entre as duas retas. Beleza? Então, partindo deste princípio do Teorema de Tales, a gente consegue resolver vários outros exercícios propostos. Inclusive o exercício número 10 que está no material teórico de vocês, que é o assunto do próximo vídeo. Então, caso vocês tenham interesse, é muito importante que vocês pesquisem um pouquinho mais. Quem não se lembra, dá uma olhada, pega o material teórico ou assiste outros vídeos sobre o Teorema de Tales, porque a gente utiliza bastante, tá bom? Um abraço, até mais.